Esse é o quinto vídeo do módulo 3 sobre interfaces. Agora a gente vai pegar essa ideia de interfaces e tentar implementar em C, assim como a gente fez com o polimorfismo de classes e subclasses. Então vamos olhar aqui novamente como a gente fez herança e polimorfismo. Era aquela ideia de usar structs aninhadas para simular o comando de extend do Java. E a gente usava ponteiros para funções para simular o override, né, que é a ideia do polimorfismo, você ter funções diferentes para subclasses diferentes. Então, se eu tivesse uma classe abstrata em Java, eu poderia criar uma struct em C muito parecido, né? Os campos, as propriedades viram propriedades de structs e os métodos vão virar ponteiros para funções aqui em C. E aí, para eu fazer a herança, né, aqui no caso em Java, a classe retângulo extend figura. Em C, eu usaria essa ideia de struct aninhada. Né? Então, o primeiro campo da struct rect é a struct figure, que o nome vai ser super para eu poder acessar os campos que estão definidos aqui na superclasse figura. Desculpa, aqui. Aí a gente discutiu que se as classes tivessem muitos métodos, esses ponteiros teriam que ser copiados igualmente para todas as instâncias de todos os objetos daquelas classes. E essas cópias seriam muito dispendiosas porque seriam redundantes. E aí entrou a ideia de tabela de métodos virtuais. E aí a ideia é usar um ponteiro único, em vez de um ponteiro para cada método, né? Um ponteiro único para essa tabela que vai guardar os ponteiros para os métodos. A gente usou um exemplo lá com 12 métodos, teriam 12 ponteiros nessa tabela. Então aqui estaria a struct de figura com esses 12 ponteiros para os 12 métodos. E aí o que eu vou fazer é pegar esses ponteiros e jogar para uma struct separada, que é essa tabela virtual de métodos. E aí a minha classe agora, ela iria guardar somente esse ponteiro para essa tabela virtual. E aí indiretamente eu iria acessar todos os métodos virtuais. E nas minhas instâncias agora, em vez de eu guardar esses 12 ponteiros, eu iria guardar um ponteiro só. Iria gastar muito menos espaço, apesar do custo extra de execução com essa indireção a mais. Bom, e finalmente, quando eu tivesse uma subclasse, né, repetindo aqui aquela ideia que o primeiro campo da minha subclasse vai ser essa struct aninhada para a figura. E aí isso implica que nas subclasses eu vou ter também um ponteiro para vtable, e aí cada subclasse vai apontar para uma vtable diferente. O retângulo vai ter os seus métodos polimórficos, a elipse vai ter os seus métodos polimórficos e assim em diante. E esse mecanismo de polimorfismo só vai funcionar porque a gente assume, né, que todas as subclasses vão colocar a superclasse e, por consequência, a tabela virtual na mesma posição de memória. Então, o meu código polimórfico, se ele acessar exatamente aquele offset da vtable para qualquer objeto, ele vai sempre estar apontando para aquela tabela virtual, que por sua vez vai apontar para os métodos polimórficos, e os métodos vão variar entre as subclasses. Mas o acesso é eficiente e polimórfico nesse sentido. Então, o que a gente fazia era definir a superclasse com esse ponteiro para vtable, definia uma vtable para cada subclasse. Então, o retângulo tem a sua própria vtable com os seus métodos polimórficos aqui, né, que vão variar entre subclasses. Então, a vtable da elipse vai apontar para outros métodos aqui, para outras funções. E aí, em cada construtor, o que a gente fazia era configurar essa virtual table para apontar para a tabela correta com os métodos corretos. E, de novo, a gente está assumindo aqui, né? A gente projetou desse jeito, para essa tabela virtual estar sempre na mesma posição em todas as subclasses. E aí, finalmente, quando a gente for chamar o método polimórfico,
né? Se a gente tiver uma lista de figuras e nessa lista eu posso ter retângulos, elipses e etc., a gente vai chamar aqui o método polimórfico sem testar qual é a subclasse. A gente vai acessar o vtable, que está no mesmo offset em todas as subclasses, vai acessar o método polimórfico que a gente quer. Então, por exemplo, se for um retângulo, vai cair exatamente no rectPrint, se for uma elipse, vai cair no ellipsePrint e assim em diante. E aí executa o método passando o próprio objeto. Tá? Isso a gente viu nos vídeos anteriores já. Bom, e a pergunta agora é se isso vai funcionar também para interfaces. Será que eu posso usar esse mesmo mecanismo em interfaces? Então, pensem na diferença fundamental entre interfaces e classes, que a gente discutiu, né, em classes abstratas e em herança. O que era fundamentalmente diferente, aquela questão da hierarquia. E aí, pensa se vai ser possível fazer esse mesmo mecanismo. E se não for possível, qual é o detalhezinho aqui que a gente está usando em C, o mecanismo que a gente está usando em C, que não vai funcionar para interfaces. Bom, o detalhe é o seguinte, eu voltei aqui alguns slides, esse mecanismo não vai funcionar para interfaces. Tá? Por que ele funciona para hierarquia, né, para herança? Porque as subclasses, elas sempre vão ter a superclasse na mesma posição de memória. Então, a tabela virtual sempre vai estar na mesma posição de memória. E isso não vai acontecer com interface, porque a gente tem hierarquias de classes diferentes. Então, os campos, as propriedades e os métodos, quando a gente traduzir para C, essas structs que representam vão estar com as posições completamente diferentes. Não são métodos compatíveis, né? Eles têm não são objetos compatíveis, eles têm natureza diferente, eles têm propriedade diferente, e os offsets nessas structs vão estar em posições diferentes. Então vamos apresentar esse problema aqui de maneira mais organizada. Então suponha que eu tenho uma interface, né, eVisible com os dois métodos paint e clicker, que a gente já viu. E a gente tinha duas classes que implementavam essa interface eVisible, né, e elas estavam em hierarquias de classe diferentes. Uma era a classe Figure e a outra era a classe Button. As duas implementando aqui eVisible e implementando aqui os dois métodos da interface. Bom, e para simplificar um pouco a discussão, vamos imaginar que a gente vai usar aquela conversão de classe para struct, aquela primeira conversão que a gente viu, que era basicamente transformar esses métodos aqui em ponteiros para a função. Então aqui eu teria uma struct figure com esses campos todos aqui e também com dois ponteiros para a função aqui, porque as subclasses iriam apontar para funções diferentes. E aqui é a mesma coisa. Eu tenho a classe button que vai ter as propriedades aqui e também aqui teríamos ponteiros para a função. E aí a gente teria um problema aqui. Porque repara que o deslocamento, né, em relação ao início da struct é diferente aqui, né, nesses métodos. Eu tenho propriedades aqui que são diferentes das propriedades que eu tenho aqui. Então, se eu for tentar tratar tanto figure quanto button como objetos eVisible de maneira polimórfica e tentar acessar o método paint com aquele esquema de acessar em relação ao início da struct, o ponteiro do método para chamar o método, isso não iria funcionar, porque essas classes estão em hierarquias diferentes e o deslocamento em relação ao struct seriam diferentes naquela tradução para C. Então, esse é o raciocínio básico para ver que, para implementar por debaixo dos panos, né, o esquema de interface não é tão simples quanto a gente tinha para subclasses. Porque os métodos em offsets diferentes dentro da struct vão impossibilitar o despacho dinâmico. Bom, o que a gente pode argumentar aqui
é que o próprio Java, né, na conversão, ou a gente mesmo manualmente, se a gente realmente fosse implementar isso em C, a gente poderia jogar esses métodos aqui para o início da struct, esses aqui também, que é mais ou menos o que a gente já fazia com o vtable, né, botar o vtable aqui já no início das structs resultantes, e aí o deslocamento ficaria igual e a gente conseguiria usar esse esquema de despacho dinâmico para métodos polimórficos. Então vamos ver que vamos colocar o problema de maneira mais abstrata. Vamos supor que eu tenho uma interface aqui, interface A, que tem um método só, método A, e aí eu tenho uma classe, classe A, que implementa esse método IA. Tá? E aí a gente implementa aqui esse método dentro da classe. E eu também tenho uma interface IB, que também só tem um método, método MB, e eu tenho também uma classe CB que implementa essa interface IB e implementa aqui dentro o método MB. E o problema vai aparecer se eu tiver uma outra classe que implementa tanto a interface A quanto a interface B. No próprio projeto a gente viu, né, que a gente tinha a classe Figure que implementava a interface eVisible e também implementava a interface serializável. Então é possível eu ter uma classe que implementa mais de uma interface. Então a gente vê aqui que aquela ideia de classe ter duas superclasses, né, que seria aquela questão aqui do diamante, não é possível com classes, mas é possível com interfaces. Bom, e essa classe AB, que implementa tanto a interface A quanto a interface B, ela precisa aqui implementar os dois métodos. E agora a gente vai ter esse problema de novo. Porque se eu assumir que todas as classes que implementam a interface IA vão colocar, né, naquela tradução para C, o ponteiro para o método A no início da struct e as classes que implementam a interface IB vão fazer a mesma coisa para o método B, agora a gente vai ter um problema aqui. Porque a gente não vai poder ter, numa classe que implementa as duas interfaces, esse ponteiro não vai estar, os dois ponteiros não vão poder estar no início da struct ao mesmo tempo. Então aqui vai aparecer de novo essa dificuldade. Então, mesmo com a questão de usar tabela virtual, eu vou ter que escolher qual tabela virtual que vai aparecer aqui no início da struct. Eu não vou poder ter as duas, porque elas são incompatíveis, elas têm métodos diferentes nessas tabelas virtuais. Então é realmente um problema fundamentalmente complicado, mais complicado, né, do que resolver polimorfismo para subclasses, né, para herança simples entre classes. Com interface isso fica mais complicado de fazer. Só que a gente sabe que as linguagens fazem isso, né? Existe polimorfismo por interface. Então a gente tem que desenvolver aqui alguma técnica que vai permitir isso. Vamos ver aqui uma técnica possível. Não é a única técnica, não é a mais eficiente, mas é uma técnica conhecida, que é essa ideia de tabelas de métodos de interface, as e-tables. Então vamos contextualizar aqui. Tá? Imagina que eu tenho uma classe Figure que implementa eVisible, e eu tenho outras classes também, por exemplo, a Button também implementa e outras. E na minha aplicação principal, eu adquiro aqui um objeto visível, tá? Eu não sei qual é, pode ser uma figura, pode ser um botão, pode ser uma outra qualquer. E aqui eu chamo um método polimórfico. Então, se for um botão, ele tem que chamar a button do botão. Se for uma figura, ele tem que chamar a paint da figura e assim em diante. Bom, a ideia então na nossa tradução para C, que é uma tradução também possível das linguagens fazerem por debaixo dos panos, é a seguinte. Então, eu vou ter uma e-table diferente para cada interface implementada. Tá? Então, aqui no caso da figura, ela implementa eVisible, então eu vou ter uma e-table, mas eu poderia ter outras implementações e cada implementação diferente teria uma e-table diferente. E aí, na hora que eu for fazer uma chamada polimórfica, eu vou buscar numa tabela hash
a itable correspondente ao método que eu quero chamar. Então, lembra que quando a gente tinha o polimorfismo por herança na subclasse, a gente tinha uma vtable só e eu já sabia onde essa vtable está. Aqui eu ainda não sei, porque eu tenho várias implementações. Então, como eu vou ter uma table para cada implementação diferente, para cada interface diferente, eu primeiro tenho que ver, bom, esse método aqui é em relação a essa interface invisible. Então, eu tenho que buscar primeiro onde está a table correspondente à interface invisible dentro da classe figura. E aí, depois que eu achar essa table, aí eu vou poder achar o ponteiro para o meu método polimórfico que eu quero executar. Bom, em C, o código ficaria mais ou menos assim. Tá? Então, eu tenho aqui a struct figure, ela continua tendo um ponteiro para a vtable dela, porque eu continuo podendo usar retângulos, elipses, triângulos, etc., como sendo figuras. Então, eu continuo podendo ter os meus métodos polimórficos por herança aqui, por subclasses. E além disso, eu também vou ter uma tabela hash que vai guardar as itables da classe. Ou seja, aqui eu vou poder ter várias tabelas de método de interface que vai estar apontando uma para cada itable correspondente aqui às implementações da classe. Então pode ter uma para invisible, pode ter uma para serializável e etc, etc. Todas as implementações de interface aqui. Então esse é o código da struct e aqui o código da main convertido também de maneira bem abstrata, tá? Não é exatamente assim, estou simplificando aqui bastante. Mas a ideia é que eu vou também ter um ponteiro aqui para uma struct invisible, que eu vou adquirir, aí aqui de novo pode ser uma figura, né? Pode ser um retângulo, uma elipse, etc. Mas também pode ser um botão. E eu quero chamar o método paint polimórfico aqui em cima da interface. Bom, e aí eu vou acessar essa itables aqui, parecido como eu fazia com a vtable. A gente sabia que a vtable estava sempre num deslocamento, né, num offset dentro da struct fixo. A gente também pode assumir que esse ponteiro para as itables também vai estar num offset fixo. Então eu posso fazer isso aqui em qualquer objeto e eu vou cair na tabela hash. Agora, a tabela hash em si vai ser diferente. Ou seja, quando eu for tentar aqui, esse acesso aqui, né, eu estou inventando uma sintaxe que não existe em C, mas isso aqui significa acessa a chave invisible, né, porque eu quero chamar um método polimórfico dessa interface invisible. Então, acessa a chave invisible dentro dessa tabela hash que guarda todas as itables. Então, isso aqui vai me dar a itable correspondente à interface invisible dentro do objeto que eu tiver. Né? Aqui vai poder ser uma figura, dentro das figuras vai poder ser qualquer tipo de figura, ou também vai poder ser um botão ou qualquer outro objeto que implemente a interface invisible. E aí, uma vez que eu pego essa itable, a itable de invisible vai ter o método paint. Então, agora eu vou acessar o método paint, que vai estar apontando para o método correto. Né? Se for um retângulo aqui, se esse vis for um retângulo, eu vou estar apontando para a função paint de um retângulo. Se esse vis aqui estiver apontando para um botão, esse paint aqui vai estar apontando para o método de desenho de um botão. Então, repara que para eu acessar, né, para eu fazer uma chamada polimórfica em cima de uma interface, é mais custoso do que fazer em cima de um método polimórfico por herança. Né? Que, por sua vez, é mais caro do que fazer uma chamada de método sem polimorfismo nenhum, que você já sabe onde está a função que você quer chamar. Então, tem esses 3 níveis de flexibilidade, sendo que o de interfaces é o nível mais flexível possível, né? Porque eu tenho objetos que estão em hierarquias de classe completamente diferentes, e para isso eu preciso de uma certa artimanha para achar o método certo a ser chamado na hora de uma chamada polimórfica, que é o caso aqui. E com isso, então, a gente encerra
esse vídeo e também encerro o módulo 3 de interfaces.